Que o bom Deus derrame sobre cada um de vós as mais lindas bênçãos, especialmente sobre você, o consolo de seu amor de Pai, a amizade do seu divino Filho e a sabedoria do Espírito Santo estejam sobre você e sobre sua família, que você possa senti-los em seu coração tranquilo. Que Deus abençoe você com felicidade verdadeira e ouça sempre as suas orações. Preencha o seu coração com amor, fé, hoje e sempre e a vida inteira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciamos aqui o nosso curso bíblico. Hoje nós vamos iniciar as aulas sobre o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel. Eu dividi as aulas sobre Samuel em 9 lições. Serão 9 pequenos vídeos que estarão linkados no material que eu vou encaminhar para vocês, meus caros alunos. Você que está chegando no canal e se inscreveu nele, esses vídeos eles vão ser colocados em 9 lições. São vídeos curtos para facilitar que você possa acompanhar a matéria, acompanhar as aulas de uma maneira mais tranquila. É melhor que ficar 1 hora, 2 horas, que eu acredito que é o tempo que vai demorar esse tema sobre o estudo de Samuel. Bom, vamos à primeira lição. A primeira lição eu dividi e vou designar como origem e conteúdo de Samuel. Então, na Bíblia hebraica, primeira coisa, não existe 1ª e 2ª Samuel. O texto hebraico relata apenas um livro, um tomo só. Como é que se tornaram 2 tomos? Bom, na tradução dos Alexandrina, a dita tradução Septuaginta dos 70, ela, para melhor uso dos manuscritos e facilitar isso, eles dividiram em 2 livros. São Jerônimo, na tradução da Vulgata, do grego para o latim, ele transformou 1ª e 2ª Samuel em 1ª e 2ª Reis, e 1ª e 2ª Reis ele transformou em 3ª e 4ª Reis. Nas traduções posteriores, esta diferença foi corrigida. Então, nas primeiras traduções, não tinha na Vulgata Latina 1ª e 2ª Samuel. Mas do que fala 1ª e 2ª Samuel? Qual o centro? O centro é a bênção, a consagração e a missão. Simples assim. A bênção que deve ser buscada e deve ser perpetuada. A missão que deve ser encontrada, respeitada e valorizada. E, por assim dizer, a vocação, que deve sempre ser ouvida, respondida e obedecida. Este é o tema central destes 2 livros da Sagrada Escritura. Em que período nós podemos situá-los? Entre o ano de 1050 a 970, mais ou menos 50 anos. 50 anos conturbados, né? Do ponto de vista da história, o que nós temos aí? Visto que 1ª e 2ª Samuel é um livro histórico. Não é um livro que tem um autor definido, mas são compilações de textos históricos, de uma maneira muito interessante. Quero salientar aqui. Até então, nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma cultura trata com tanto respeito a história quanto o povo de Israel. Porque é na história que Deus se manifesta, é na história que Deus fala, é na história que Deus age, é na história que Deus redime. O povo de Israel, na esperança do Messias prometido, vê em cada página da história a ação e a presença de Deus. Guardem bem isso. Isso é muito importante para o estudo de 1ª e 2ª Samuel. O que 1ª e 2ª Samuel relatam? Eles dão, enfim, a continuação daquilo que é muito próprio dos últimos livros dos juízes, que são o quê? A frequente observação, né? Naqueles dias não havia em Israel um rei, e cada um fazia o que parecia.
essa expressão que está em Juízes 17:6, depois se repete em Juízes 18:1 e Juízes 19:1 e também 21 e 25, nós vamos ver que não há um poder central, não há uma unidade institucional do povo de Israel. Eles estão meio que à deriva. Existe uma anarquia. Os povos inimigos, filisteus, amalecitas, madianitas, amorreus, eles ameaçam de todos os lados. Mas ameaçam o quê? Não somente um território. Eles ameaçam uma maneira de crer, uma maneira de viver, uma maneira de celebrar, uma maneira de honrar a Deus. Com toda a sua idolatria esta que, como nos relata o final do livro dos Juízes, quase destruiu uma geração inteira, porque por estar pervertido e misturado com uma cultura que não era uma cultura da aliança, os benjaminitas quase foram levados à derrocada total, quase foram extintos como povo da bênção, né? A cena em que todos são passados a fio de espada, ela é muito forte. Como disse, o que tem um pano de fundo? O valor da bênção. Se nós olharmos para esta cena onde o povo de Israel faz um esforço para recuperar aquela tribo, nós vamos entender ela quando nós vermos Davi de lança em punho ao lado de Saul, que dormia, e quando diziam, mata, ele foi te oferecido nas mãos, ele disse, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Eu valorizo a bênção que está em mim e tenho que valorizar a bênção que está no outro. Ele tem uma missão, ele tem uma vocação. Como ele responde, como ele vive, não cabe a mim respeitar a bênção que está nele, bem ou mal. Ele é escolhido e tem uma missão a cumprir. Se ele vai cumprir, é com ele. Mas a minha missão fundamental é reconhecer a bênção que está em mim, a minha missão e a minha vocação. Então, é muito bonito ver dentro dessa dinâmica estes temas teológicos conversando dentro do livro de Samuel. Os inimigos de Israel, o ambiente onde o livro é escrito, são os filisteus, os madianitas, os amorreus, os amalecitas, povos que foram expulsos de sua terra, povos que viram sobre o domínio de Moisés e Josué um povo crescer, um povo tomar unidade, um povo se fortalecer, e viram também um povo se perverter. E nessas brechas dadas pelas infidelidades de Israel, esses povos tentaram se reintroduzir no ambiente que um dia fora deles. Por que isso aconteceu? Tantos juízes, esses juízes não tiveram, nenhum deles teve a capacidade de unir, tomar uma aguinha, senão vai secando a garganta, não tiveram a capacidade de unir o povo de Israel. Todos eles falharam nisso. Uns mais, outros menos, mas de maneira geral, nenhum deles conseguiu manter. O último, Eli, ele chegou ao cúmulo de seus filhos estarem fazendo comércio com as coisas sagradas, né? Nem mesmo os filhos de Samuel foram fiéis àquilo que era o pai, enquanto líder espiritual do povo. Samuel, ele é responsável por escolher, então, esse monarca e deixar bem claro ao povo de Israel qual eram os direitos do monarca. Quando nós lemos o texto que dá os direitos do rei, em sã consciência ninguém aceitaria aquilo, porque é um tipo de escravidão, mas que o povo de Israel, buscando ter um líder para poder sobrepujar outros povos, eles aceitaram. É muito interessante ver a situação em que Samuel se coloca. Ele se coloca num questionamento: onde foi que eu errei? E então Deus fala, acalmando seu coração: não é contra você, é contra mim.
Não é você que eles não querem, sou eu que eles não aceitam como rei. Então, a busca de ter um rei, não pelos motivos corretos, faz com que Deus permita que eles façam experiência da monarquia. Lembrando que o primeiro rei saiu daquela tribo, aquela tribo que quase foi dizimada pelos maus costumes que já estavam incrustados nela. Saul era um benjaminita. Bom, mas isso é outra história. Para outra lição. Nós vamos ter na nossa próxima lição sobre Samuel, o último dos juízes. Que Deus te abençoe, bom estudo, até a próxima lição.